Você já percebeu como uma crítica pode te desestabilizar mais do que um abandono? Às vezes, uma frase, só uma frase, e você passa dias ruminando aquilo. Mas por que isso acontece? Porque a crítica, ela não entra pelo que ela entra pelo que ela encontra aí dentro de você. Eu não estou falando isso para você se proteger, estou falando isso para você olhar para dentro com mais honestidade, sabe? Porque enquanto você ficar tentando se blindar da crítica, vai continuar fugindo de uma parte de você que ainda não está curada. A crítica nada mais é do que uma leitura vibracional do que o outro está fazendo de você com o filtro que ele tem. Ou seja, o que ele diz é mais sobre ele do que sobre você, não é? Mas a forma como isso te afeta, aí sim é sobre você. Jung dizia assim: aquilo que nós não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. E eu complemento aqui para você: aquilo que você não acolhe em si, o outro vai te apontar. Toda crítica é um gatilho. Os gatilhos, energeticamente falando, são portas abertas no seu campo vibracional. Ou seja, se você está firme, forte, a crítica encosta em você e escorrega, sabe? Vai para o ralo. Mas se você está frágil, seu campo todo bagunçado, sem se ouvir, sem desconectado, sem estar presente, a crítica entra. Daí ela ecoa, se transforma em dúvida. Ixi, daí aquela criticazinha pequenininha vira uma culpa, vira comparação. Meu Deus, aí já era, né? Muitas vezes a crítica nem é agressiva, mas ela está encontrando uma parte sua que ainda quer ser aceita, sabe? Aí começa toda aquela bagunça. Aí você começa, ó, isso é bem estranho falar, mas é muito sério. Quando a crítica entra, você começa a revisar se você realmente está certo. Você começa a revisar a sua decisão, aí você muda a sua comunicação, você começa a esconder aquilo que você acredita de verdade por causa de uma crítica dos outros. Tudo isso por causa de um comentário. Tipo assim, você não tem certeza daquilo que a pessoa falou. Se você tivesse certeza, plena certeza, não iria te pegar, não iria se fragilizar, entendeu? Isso é muito sério. Isso é complicado mesmo, sabe, a gente analisar a crítica. Tem um livro, Inteligência Emocional, ele fala que o cérebro límbico reage primeiro. Ele ativa o sistema de alerta antes da razão processar. Então, presta atenção, o julgamento, eu vou até traduzir aqui, o julgamento dos outros, o julgamento alheio, ativa o nosso medo de rejeição no nosso corpo antes de virar um pensamento. Então, presta atenção, por isso que às vezes quando você escuta uma crítica, já parou para pensar sobre isso? Quando você escuta uma crítica, o coração já dispara? Gente, já aconteceu muito isso comigo. Porque o corpo sente que está sobre uma ameaça, sabe? Sim. Energeticamente falando, isso te tira do eixo. As cachorras. Nossa, seu campo fica todo desestabilizado. Você entra nessa frequência de defesa, de retração. E para se alinhar de novo, vixi, aí você precisa silenciar, voltar para dentro, se acalmar. Não vai silenciar para se acalmar e não responder, mas assim, para você não responder na frequência errada, entende? Não para se calar. Voltar para o eixo mesmo, sabe? Quando você não está numa verdade com você mesmo, a crítica vira uma dor. Mas quando você está alinhado, a crítica vem e vai como se fosse só um barulho, entendeu? A gente até escuta, talvez até reflita sobre aquilo, sobre o que a pessoa falou, mas a gente não se molda por causa da crítica do outro, entendeu? Não vai atrapalhar a nossa vida, não vai modificar a nossa vida. Porque crítica não é um sinal de nada, tá, gente? Pelo amor de Deus, é só um ruído. Se você não aprender a identificar um ruído, você vai passar a vida inteira reagindo, achando que os outros estão decidindo sua vida. Se alguém te criticou e você acredita que aquilo, ai, acho que ela tem razão, você está ouvindo um ruído, um barulho que não é um sinal, tá? Vamos aprender a diferenciar isso, ok? Reagir a isso é, é você dar o seu poder para a pessoa.
É a mesma coisa quando eu falo sobre julgamento, porque quando você está reagindo a uma crítica, a pessoa está te criticando, a pessoa está te julgando, ela está falando o que você precisa fazer, como você deve agir. Então, é nesse sentido que eu falo, entendeu? A espiritualidade verdadeira, ela não te protege de uma crítica. Ela te fortalece, porque essa crítica não pode te tirar do teu eixo. Você não veio para agradar ninguém. Você veio para ser fiel à sua vibração, ok? Na próxima vez, então, que alguém te criticar, faz uma pausa. Pergunta, sabe? Isso está me doendo porque é verdade? Ou porque eu ainda preciso da aprovação de alguém para acreditar em mim? Se você perceber que está doendo porque é verdade, não se culpe também. Vamos se curar, né, gente? Agora, se você sente que qualquer opinião alheia te desorganiza, que você está se perdendo de você para parecer uma pessoa que você não é, aí o buraco é mais embaixo, entendeu? Aí é complicado mesmo. Por exemplo, se alguém me chama de alguma coisa que eu sei que eu não sou, posso até achar estranho, mas não vai me abalar. Agora, se alguém me chama de alguma coisa que no fundo eu tenho medo de ser, aí dói. É como se a crítica ativasse uma insegurança que eu já carrego e que eu tento esconder, sabe, até de mim. Vou dar um exemplo real. Uma amiga minha, uma conhecida, há muito tempo ela já me contou que ela ficou arrasada. Olha, não é nem de agora, faz tempo já. Ela ficou arrasada porque teve uma briga na família e a sogra dela disse que ela era fria com os filhos, que ela não tratava bem os filhos e não sei o quê, algo assim. Mas ela sabia que ela estava dando tudo que ela podia, mas ela também sabia que ela estava exausta. Trabalhava muito, enfim. Mas o que doeu foi porque ela olhou para ela mesma e pensou assim: será que eu estou mesmo distante dos meus filhos? Será que eles estão sentindo isso? Entende? Então, essa crítica encontrou um eco dentro dela que ela já carregava. Por quê? Ela trabalhava muito, ela tentava fazer de tudo pelos filhos, mas ela não tinha tanto tempo assim. E às vezes ela chegava em casa meio cansada, daí nem dava mesmo atenção para eles. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque assim, se ela falasse, se a sogra dela falasse sobre qualquer outra coisa, que ela não tivesse frágil naquele quesito, aquilo não ia doer. Mas ela estava fragilizada nesse sentido. Então ela tinha uma insegurança, no sentido, no quesito mãe. Por isso que doeu. Tá entendendo? A crítica encontrou um lugar para entrar. E é isso que a maioria das pessoas não vê, que a crítica vai revelar aquela parte da sua consciência que não está em paz ainda. Por isso que dói, por isso que você está sofrendo, por isso que cada vez que alguém te critica, você sofre, você se dói, como dizem, né? Tem gente que passou tanto tempo se parecer correto, que hoje já nem sabe mais o que sente, se pergunta o que gosta, por exemplo, a pessoa até trava, nem sabe responder. Não é porque não tem resposta, é porque se perdeu ali no meio do caminho, tentando responder a todas as críticas, tentar mudar, entende? Quantas vezes você já mudou de roupa antes de sair de casa? A gente falou isso semana passada. Não porque não gostou do que viu no espelho, mas porque pensou assim: o que vão dizer? Quantas vezes deixou de postar alguma coisa verdadeira que você queria nas redes sociais, com medo de parecer exagerada, sabe? Exagerado, insensível. A crítica vira um guia silencioso, sabe? Para não incomodar, para não dar motivo para as pessoas falarem. Mas também tem outro ponto que a gente precisa pensar. Ou você continua, né, se protegendo da crítica, ou você faz o que seu coração mandar, sabe? Assim, toca o F, como eu digo. Se você curar aquilo que está doendo aí dentro, a crítica não vai te afetar, né? Mas voltar para a gente é a parte mais difícil, é a parte de se curar. No fundo, a gente não tem medo da crítica, a gente tem medo de confirmar com o outro aquilo que a gente já suspeitava. Então, a gente tem medo que apontem a nossa falha, sabe? Porque a gente não conseguiu acolher ainda essa falha. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Você não precisa ser uma pessoa à prova de críticas. Você só precisa ser fiel a você mesmo.
mesmo quando isso te deixa vulnerável. É aí que a sua força de verdade começa, que a crítica sempre vai continuar. Mas quando você se reconecta com você mesmo, a crítica não te define mais. Quem se guia por dentro, ai, essa frase é linda. Quem se guia por dentro não se perde por fora. Essa frase é linda, eu ouvi há muitos anos já. Mas, gente, vamos, comenta aqui embaixo se tem alguma coisa que dói ainda em você, como você reage a críticas. Talvez o que você escreva aí nos comentários pode ajudar o outro, outra pessoa que está lendo, tá? Se você está sentindo que está longe da sua verdade, que você se moldou demais por causa dos outros, mudou muito, me chama, conheça o TAC, que é uma técnica de alinhamento quântico. E é um caminho para voltar, né? E a gente só volta para nós mesmos quando a gente decide que acabou. Não é mais hora de fugir, é hora de viver, viver o que você veio para viver, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, me siga, compartilhe esse conteúdo com outra pessoa, me siga nas outras redes também, lá no Instagram. Todos os dias tem conteúdo novo para vocês. Eu falo muito sobre prosperidade, falo sobre as emoções, como fazer a gente se transformar, né? Transformar aquelas emoções que ainda vibram lá embaixo, lá na escala, para a gente transmutar essas emoções em amor, em gratidão, em alegria. Para isso que a gente está aqui, tá bom? Um beijo, obrigada por ter ficado até aqui comigo.